Hallo, hallo, guten Morgen, bom dia ou boa tarde para quem tá aqui na Alemanha. Vão entrando, sejam bem-vindos. Essa é a nossa última live de domingo de maio. E a nossa última live, é o nosso último encontro, a nossa última mentoria ao vivo relacionada aos 10 códigos da fluência. Boa tarde, bom dia, hallo, hallo. Gente, hoje eu tô aqui de blusa de frio. Vocês lembram que no domingo passado eu tava, né, com blusa, só a blusa do clube, no maior solzão na Itália. Hoje aqui na Alemanha não tá assim tão frio, agora saiu um solzinho, mas pra fazer a live aqui do lado de fora, na varanda, já precisei aí de uma blusa de frio. Vou sair daqui da frente pra vocês verem onde é que eu tô, olha que lindo. Vou sair da frente, vou parar de atrapalhar a vista de vocês. Aqui. Olha lá. Tô em frente, né, ao rio aqui na varanda. Acho que vocês conseguiram ver, né? Deixa eu levantar aqui o suporte. E é aqui hoje que a gente vai nos encontrar. É aqui hoje que a gente vai falar sobre fluência do alemão. No alemão. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Comentem aí se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, pra gente poder começar. Bom, nesse último mês, né, de maio, a gente vem falando dos 10 códigos da fluência. A cada domingo a gente falou de 2 códigos diferentes. E hoje, que é o 5º domingo do mês, a gente vai falar sobre os últimos 2 códigos. O nosso percurso aí é um percurso em que a gente vem desmistificando certas questões, organizando certas questões na cabeça de vocês, né? Eu quero que vocês saiam desse evento com a sensação de que vocês entendem, e não só a sensação, a realidade, que vocês entendam o que realmente significa ser fluente em uma língua, o que realmente são os fatores que atrapalham e que ajudam vocês nesse caminho de se tornar fluente em uma língua. É a grande missão da minha vida, a gente pode falar dessa forma, né? Eu sempre estou aqui para te contar o que ninguém te contou antes, enquanto você estava lá aprendendo inglês, enquanto você estava lá aprendendo espanhol na escola, e depois quando você começou a aprender alemão. Existem coisas que ninguém te contou e que são o essencial para você aprender uma língua. Sempre tenho falado isso aqui nos nossos encontros, que a minha missão é te contar o que você tem que fazer e o que você não pode fazer de jeito nenhum. São os 2 pilares aí para você entender o que é fluência, o que é aprender realmente uma língua. Você entender o que você tem necessariamente que fazer e o que você não pode fazer de jeito nenhum. O que são mitos, o que é aquilo que vai te atrapalhar aí no seu caminho para fluência, né? Esse é o motivo do meu trabalho online. É para isso que eu tô aqui, para esclarecer esses 2 pontos, muito além do ensino de alemão, né? Falar assim, a Lud tá aqui para ensinar alemão. Eu tô aqui para ensinar alemão, mas muito mais do que isso, eu tô aqui para ensinar vocês a entender de uma vez por todas o que é que faz uma pessoa ser, por exemplo, como eu, e falar, né, ser fluente em tantas línguas, dominar tantos idiomas, ler em tantos idiomas, falar tantos idiomas, o que faz uma pessoa chegar a esse ponto, né? Como é que tem gente que não consegue aprender. Às vezes vocês falam assim, não fala nem português direito, né? Não consegue aprender uma língua estrangeira, não consegue aprender nem inglês. Como as pessoas falam, né? Nossa, não aprendi nem inglês. Porque parece que inglês é fácil porque a gente ouve inglês desde a escola. Uma bobagem, né? Aquela pessoa que fala, não aprendi inglês, como é que eu vou aprender alemão, né? Esse tipo de história aí que a gente ouve, esse tipo de argumento que a gente ouve em relação ao alemão. Como é que uma pessoa... Alguém pode aprender 10, 15, 20 línguas, enquanto outras não aprenderem uma? O que essa pessoa tem de diferente? Ela é mais inteligente? E a verdade é que não, né, gente? A verdade é que não tem necessariamente a ver com inteligência. É claro que tem a ver com facilidades e dificuldades, mas muitas vezes essa facilidade não é exatamente com línguas, mas com o aprender das línguas, com os elementos. Muita gente que fala várias línguas e nunca estudou como aprender línguas, na verdade, tem naturalidade em usar as técnicas que são as técnicas necessárias. Bom, é sobre tudo isso, né, que a gente foi falando nesse mês de maio. Essa aula de hoje, se você ainda não participou das outras, não se preocupe. Essa aula de hoje vai servir para você de todas as formas, tá? Isso é bem legal de eu sempre avisar, porque parece, poxa, esse é o nosso último encontro, dia 29 de maio, nosso último encontro em relação a isso. Então, eu não vou entender porque a Lud já falou sobre outras coisas. Não necessariamente, né?
porque cada dia desse mês de maio a gente tem falado sobre 2 códigos diferentes. E hoje a gente vai falar sobre 2 códigos que a gente ainda não falou, que não necessariamente tem uma ligação com os outros, né? A gente já falou sobre motivo, a gente já falou sobre matriz, a gente já falou sobre método, a gente já falou sobre mapa, a gente já falou sobre mentalidade, a gente já falou sobre mentor, a gente já falou sobre mecanismos, a gente já falou sobre meios, tá? Então nós já falamos sobre 8 códigos. E esses 8 códigos nós falamos de forma bem profunda, estão aqui ainda disponíveis no Instagram, se você quiser ver depois. Hoje a gente vai falar de 2 coisas essenciais aí pro seu aprendizado, que é o mundo e a maturidade. E eu vou explicar detalhadamente o que significa você entender esse fator mundo e você entender esse fator maturidade para que você consiga dominar línguas, né? Olha só, gente, vamos ver se vocês conseguem ver aqui, ó. O pessoal vai passando aqui de barco, né? E às vezes tem guias, aqui o guia tá falando em alemão, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ouvir daí, é muito legal, né? Por isso que eu vou dando aula pra vocês, ao mesmo tempo observando aqui o que tem em volta. Às vezes tem pato, às vezes tem tudo quanto é bicho aqui, é muito legal, é muito bonito, né? Bom, gente, ó, avisos importantes antes da gente entrar de vez no mundo e na maturidade. O que vai acontecer hoje? Eu vou falar sobre mundo, eu vou falar sobre maturidade, que são 2 códigos essenciais para você dominar aí e chegar à sua fluência em alemão. Então eu vou falar profundamente sobre isso. E ao final de eu falar sobre isso, eu vou convidar, se você quiser, pode ser você, a entrar aqui ao vivo comigo, tá? E fazer sua pergunta. Então, isso é o que a gente chama de mentoria ao vivo. A mentoria ao vivo é, às vezes você tem uma dúvida que é individual, algo sobre o que eu não falei, ou você quer me contar alguma situação específica e você quer uma resposta pra isso. Isso é muito legal. Nossa, não sei se vocês vão conseguir ver. Acho que eu atrasei. Ah, passou. Era nem sei que bicho que é esse. Um passarinho gigante. Mas tudo bem. Perdemos. E de qualquer forma, então, quem quiser entrar comigo ao vivo, já se prepara. Porque às vezes a pessoa é pega de surpresa e depois tem que trocar de roupa porque não quer aparecer de pijama aqui comigo. Se você quiser aparecer, já se prepara que no final do nosso encontro eu vou convidar aí 2, 3 pessoas pra conversarem comigo e tirar suas dúvidas. A dúvida de geralmente é a dúvida de um monte, né? Então esses eventos têm sido muito legais, essas perguntas bem objetivas têm sido muito legais para contribuir aí no aprendizado de todo mundo, né? Então esse vai ser a nossa estrutura hoje, né? Primeiro a gente vai falar sobre os 2 códigos, depois a gente vai fazer uma mentoria ao vivo, tá? O que mais que eu tenho pra contar pra vocês hoje? Várias coisas importantes antes da gente começar aqui. Já começamos, né, gente? Que esses avisos são muito importantes. A primeira delas, ó, tá vendo aqui minha camisa? Rechtsschutzversicherungsgesellschaften, né? Essa é uma das camisas meio amassadinhas, acho que vocês estão conseguindo ver, mas é porque, gente, eu tô viajando já tem 15 dias, eu acho. Então as blusas, né, estão precisando já de uma passadinha. Apesar de que eu lavei, não tive ferro pra passar. Mas essas blusas, né, gente? A loja do Clube de Alemão, das blusas que todo mundo me pediu, essa loja já está disponível, tá? Então, se você quiser comprar as blusas do Clube de Alemão, essa aqui é com essa palavrona gigante, tem aquela que é o momento que a gente começa a pensar em 2 línguas ao mesmo tempo, né? Escrito em português e em alemão. Tem aquela blusa do Krankenhaus, né, que é hospital, Krankenhaus. Tem a blusa Hallo, tem Der die Das, tem um monte de blusa que vocês ficaram apaixonados. Já está disponível a loja do clube, tá? Pra você entrar, é só você clicar aqui em mim, ó. E quando você clica aqui em mim, você vai pra minha página, né? Indo pra minha página, tem um link disponível lá na minha página. É só você clicar, né, na minha biografia tem um link, você só clicar e você vai ver lá que uma das coisas que estão lá é a loja do clube. Aí muita gente falando, a minha já chegou ontem, ideia de Das, as camisas são maravilhosas demais, eu tô apaixonada, eu só saio com as camisas do clube agora. E, bom, quem tava me perguntando sobre isso, é isso. Outra coisa importante, quem entrar no clube agora no mês de junho, né, quem entrar no clube agora do mês de junho, vai concorrer a uma Air Fryer. Sabe o que é Air Fryer? É aquela panela que frita com ar, né? Que não precisa de gordura pra fritar. Dá pra fazer coxinha, dá pra fazer pão de queijo, dá pra fazer muita coisa. Batata frita, né? Tudo sem bagunça. É uma promoção do clube que se chama Menos Tempo Cozinhando, Mais Tempo Estudando. Então, quem entrar no clube agora no mês de junho, se você tava pensando em entrar no clube no mês de junho,
concorre a uma Air Fryer, tá? E aí uma coisa importante é o seguinte, geralmente a gente faz o sorteio, né? Por exemplo, mês de junho tá acabando, né, gente? Entrar no mês de junho, olha o que eu tô falando, entrar no mês de maio, nós estamos no mês de maio. Quem entrar até agora no mês de maio, agora, que dia que é hoje? Hoje é dia 29, maio tem quantos dias? Maio tem 31, ou seja, tem mais 2 dias pra entrar no clube pra concorrer à Air Fryer, tá? Agora no mês de maio. E o sorteio acontece em junho, então o que acontece, né? Vocês perguntam sempre, quem tá entrando aí. Vocês vão entrar até dia 31 de maio. Quem entrar até dia 31 de maio concorre à Air Fryer. E aí no domingo, todo domingo a gente tem um encontro, né, em que eu ensino alguma coisa diferente pra vocês. Esse encontro de hoje é sobre os 10 códigos da fluência, na verdade sobre 2, mundo e maturidade. E aí no domingo a gente sorteia para aquelas pessoas que entraram, né, no clube no mês anterior. No domingo que vem, tá? No domingo que vem, aí já vou dando esses recados todos pra você já ficar bem claro pra vocês o que vai acontecer. No domingo que vem, a gente começa o próximo evento, porque hoje a gente termina o evento 10 códigos da fluência, e no domingo que vem a gente começa o próximo evento, que vai ser alemão com ficção. Ou seja, no domingo que vem a gente começa a ler os contos dos irmãos Grimm. Se você gosta aí dos contos da Disney, se você gosta de histórias, né? A gente vai aprender alemão no mês que vem com ficção, com os contos dos irmãos Grimm. Vai acontecer no YouTube, tá? Vai acontecer no YouTube e vai ser muito legal porque eu quero fazer uma coisa especial com vocês. Eu quero fazer o seguinte, eu vou ler as partes dos contos que é diferente do jeito que os irmãos Grimm escreveram e que a Disney adaptou. Geralmente é umas partes com mais violência, com coisas mais pesadas, não tanto pra criança. Então a Disney adaptou pros filminhos, pras histórias. Mas os irmãos Grimm, né, que escreveram as histórias lá, né, transcreveram histórias da Idade Média, eles ainda não tinham esses elementos, né? Então a gente vai fazer isso mês que vem. Mês que vem são... Peraí, deixa eu conferir aqui pra não falar besteira. São 4 domingos, né? Dia 5, 12, 19 e 26. E em cada um desses domingos a gente vai ler sobre uma história diferente e fazer essa comparação. E a gente vai, obviamente, com isso, aprender alemão. Essas lives, tá? Vão acontecer no YouTube. Então, se você ainda não me segue no YouTube, fique atento nisso, tá? Comece a me seguir no YouTube, porque vai ser do mesmo jeito, 10 horas horário de Brasília, 15 horas horário aqui da Alemanha, no YouTube, tá? E aí a gente vai fazer essa leitura aí dos contos dos irmãos Grimm, certo? Muito bem, beleza. Eu vou estar viajando do sábado para domingo, do domingo que vem, pro Brasil de volta. Eu estar voltando pro Brasil. Quem sabe eu encontrar algum de vocês aí no avião. E por isso, a primeira live, né, a live do domingo que vem, vai ser uma live que eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou gravar a live antes e vou soltar pra vocês no domingo. Isso significa o quê? Que o nosso sorteio da Air Fryer não pode acontecer domingo que vem, porque os sorteios só acontecem ao vivo, né? Pela lisura do processo, para que não tenha dúvidas, os sorteios só acontecem ao vivo, tá? Então, o nosso sorteio da Air Fryer, tudo isso, né, contando toda essa história pra vocês, pra lembrar vocês e falar o seguinte, quem entrar no clube em maio, tá? Agora até dia 31, né, falta 2 dias, vai concorrer a uma Air Fryer que vai ser sorteado no dia 12 de junho, ao vivo, no nosso evento sobre os irmãos Grimm, tá? Então, o sorteio da Air Fryer vai acontecer dia 12 de junho, ao vivo, junto com o evento dos irmãos Grimm, que, como eu falei, já anota aí no calendário que vai ser muito legal, vão ser 4 domingos, 5, 12, 19 e 26 de junho, em que a gente vai falar. A gente vai ler as histórias dos irmãos Grimm juntos, a gente vai ler especialmente os trechos que são diferentes daquilo que a gente conhece e vai aprender alemão e ao mesmo tempo aprender um pouquinho aí sobre as histórias e sobre de onde é que surgiram as histórias. Muito massa, né? Bom, dito tudo isso, gente, vamos começar então a falar um pouquinho sobre mundo e maturidade. Queria falar com vocês o seguinte, tá vendo esse aviãozinho aqui embaixo? Esse aviãozinho aqui embaixo serve para você compartilhar o nosso encontro com alguém. Aí eu quero pedir a vocês para clicar no aviãozinho, tá? Clica nesse aviãozinho aqui e escolhe 5 pessoas que você acha que deveriam estar aqui conosco hoje. Provavelmente alguém, né, que tá aprendendo línguas, não necessariamente para ser alemão, mas se for alemão a pessoa vai achar ainda melhor, mas pode ser qualquer língua que tem que entender sobre o processo de aprender língua. Pode ser seu
marido, sua esposa, seu filho, sua filha, amigos, colegas de classe, quem você acha que vai aproveitar, né, a questão dos códigos da fluência, quem tá tentando aí ficar fluente em uma língua. Manda, né, vou escolher aqui 5 pessoas, eu também vou convidar, tô escolhendo aqui 5 pessoas pra, pronto, já escolhi, já mandei, pra entrarem aqui com a gente ao vivo. É muito importante que vocês ajudem, né, gente, a divulgar aí, não só para divulgar o meu trabalho, mas também para ajudar todas as pessoas que também estão aprendendo línguas, que também querem ter sucesso e que às vezes pecam por não saberem como, tá? Então, espero que vocês já tenham aí jogado esse aviãozinho pra cima. Agora clica aí também no coração, que eu gosto muito quando vocês clicam no coração, eu fico toda feliz, fico toda animada sabendo que vocês estão aí felizes com o trabalho, né? Sempre tentem, gente, o máximo possível dar o feedback para as pessoas que estão criando conteúdos para vocês aqui, como eu, né? Domingão, na Alemanha, visitando sobrinho, com a família, e pego sempre aqui 2 horas do meu domingo para estar com vocês. E é muito importante que vocês deem esse feedback, curtam, comentem, né? Participem, porque é isso que faz, né, o nosso trabalho mais agradável, mais feliz, e a gente sabe que a gente está fazendo alguma coisa importante para vocês, certo? Muito bem! Minha gente, então vamos começar a falar um pouquinho sobre os 2 últimos códigos da fluência, que são mundo e maturidade. Mundo e maturidade. Uma das coisas que a gente quer falar, os 2 últimos códigos, né, eles têm a ver com, o primeiro deles com o mundo. E aí, o mundo tem a ver com o quê, gente? O que é o mundo? O mundo é onde a gente está, né? A gente existe no mundo. Ninguém existe fora do mundo, né? Pode até falar, não, tem extraterrestres que existem fora do mundo Terra, beleza. Mas, quando a gente fala de mundo, a gente está falando do quê? De um ambiente imersivo. E um dos códigos que a gente precisa saber para aprender língua é como é que a gente fica imerso na língua. Uma das coisas que eu mais ouço falar é que para você aprender alemão, você tem que ir para Alemanha. Vocês já ouviram essa história? Direto, eu já ouvi isso. Não, eu não aprendi alemão ainda porque eu ainda não estou na Alemanha. E aí eu quero que vocês comentem aí pra mim o que vocês acham. Vocês acham que estar num ambiente imersivo é fundamental para você aprender alemão? Você tem que ir para a Alemanha para você aprender alemão? Vocês conhecem alguém que não foi para a Alemanha e aprendeu alemão? Vocês conhecem alguém que foi para a Alemanha e não aprendeu alemão, né? Qual que vocês acham que é o papel aí do ambiente imersivo dentro do aprendizado de alemão? Comentem aí antes de eu falar um pouco sobre isso, falar dos mitos, falar das verdades, que vai ser tão importante aí para vocês entenderem esse mito de uma vez por toda, ou entender o que é mito e o que é verdade, né? Vamos ver se alguém comenta alguma coisa aí. Ó, a Júlia, né, falou, não necessariamente. A Mal também, não necessariamente você tem que estar na Alemanha para aprender alemão. Já a pessoa que brechou o quarto fala assim, você é forçada a ouvir e falar. A Francinete falou, ajuda muito, eu experimentei. Bom, gente, vamos falar sobre algumas... a Carmen falou uma coisa bem interessante, ó. Conheço quem não foi e aprendeu alemão. Ou seja, ela conhece quem não foi para a Alemanha e aprendeu alemão. E tenho certeza também que vocês conhecem várias pessoas que estão na Alemanha e não falam alemão. Sabe por que eu sei que vocês conhecem várias pessoas que não falam alemão? E, que estão na Alemanha e não falam alemão? Sabe por que eu sei que vocês conhecem? Pelo seguinte, porque eu conheço quantos e quantos alunos, aliás, a grande maioria dos meus alunos particulares, né, quando eu dava mais aulas particulares, a grande maioria deles eram pessoas que já moravam na Alemanha e que não conseguiam aprender alemão de jeito nenhum, apesar de estar morando na Alemanha, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse ambiente imersivo. Olha o Eric falando, tem um amigo que mora há 5 anos na Alemanha e como não usa, não aprendeu, tá? Como é que é essa questão do ambiente imersivo? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. É um mito que você tem que tirar da sua cabeça, tá? Que é o seguinte. Olha, se eu não aprendi nada de alemão, eu não estudei nada de alemão, mas eu vou para a Alemanha e vou começar a falar alemão. Esse é um dos lances que mais causa traumas, que mais causa frustrações que eu conheço.
Pessoas saindo do Brasil, tá? Com uma malinha na mão, pensando que o fato de elas estarem indo para a Alemanha vai fazer com que elas falem alemão. Isso não existe, tá? Esse ambiente imersivo não funciona assim. Não existe você ir para a Alemanha sem nenhum estudo, sem nenhuma base e falar e aprender alemão. Ó, a Bia até falou, eu moro há 4 anos na Alemanha e não falo alemão, tô no clube para aprender. Então isso é um dos maiores motivos de traumas, um dos maiores motivos de frustração dos meus alunos. Foram pessoas que pensam que indo para a Alemanha eles vão aprender alemão. E de onde é que vem esse mito, tá? De onde é que vem esse mito? Esse mito vem do fato de que você aprende, você acha que você vai aprender alemão como uma criança. Por quê? Porque essa ideia do ambiente imersivo, do mundo imersivo, ela vem da concepção de que crianças aprendem sem estudar. Crianças não estudam gramática, crianças não estudam pronúncia, crianças não estudam vocabulário, crianças simplesmente por estarem imersas, elas aprendem a língua dos pais, não é verdade? Não é verdade? Quantos de vocês já ouviram falar que vocês aprendem como crianças? Quantos cursos aí na internet, e também ao vivo, mas principalmente na internet, tem muito esse golpe. Na internet tem muito esse golpe que fala o seguinte: não, venha fazer meu curso, você não precisa aprender alemão com gramática, nada de gramática é necessário, as crianças não aprendem com gramática, as crianças não sabem o que é sujeito, o que é objeto direto. E aí, quando você ouve isso, você já cria, né, aquela esperança, aquele fogo no coração, aquele quentinho no coração, não é verdade? Por que isso acontece? Porque a gente, como ser humano, a gente quer o caminho mais fácil, né? A gente quer um caminho mais simples. Quanto mais fácil for, melhor. A gente tem um monte de coisa para resolver. Tem filho, tem família, tem isso, tem aquilo. Então você quer o quê? Você quer o caminho que vai te dar menos trabalho, que vai te dar mais louros, né? E menos esforço. Então, quando alguém te fala assim, você vai aprender num ambiente imersivo, você aprende como uma criança, você gosta de ouvir isso. Você se sente bem ouvindo isso. Você pensa, poxa, finalmente aqui está a resolução do meu problema. As soluções para todos os meus problemas estão aqui. Porque se eu posso aprender língua como uma criança, se eu posso aprender língua simplesmente existindo, para que eu vou estudar? E nisso, o que o adulto faz? Começa a se colocar em situações que vão ser frustrantes e frustrantes e frustrantes. Porque você vai para a Alemanha, vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e vai reparar que você continua sem aprender alemão, tá? E por quê, gente? Porque estudos sérios já indicam que adultos e crianças aprendem de modos completamente diferentes. Existem motivos para isso, tá? Existe o motivo fisiológico da coisa. Existe o fato de que já existem teorias que dizem que o cérebro da criança ele é programado para aprender línguas. Do mesmo jeito que ele é programado para aprender a andar, ele é programado para aprender línguas. Isso significa o quê? Que até certa idade você consegue aprender línguas de uma maneira nativa. Depois disso, aquela parte da língua, ela se fecha. Como assim? Eu vou tentar explicar de uma forma mais clara. Quando você fala com um falante nativo de uma língua, existe uma certa parte do cérebro que, por exemplo, se você estiver fazendo, né, aqueles testes que eles fazem, veem o funcionamento do cérebro, uma certa parte do cérebro, ele se ilumina, porque ele começa a trabalhar. Quando você está falando com uma pessoa que não é nativa daquela língua, e ela entende aquela língua, ela ouve aqueles sons, outra parte do cérebro se ilumina. Enquanto as crianças aprendem, né, línguas a partir da parte do cérebro que tem a ver com linguagem, os adultos já aprendem com a mesma parte do cérebro que se usa para aprender matemática, para aprender a cozinhar, com a parte da lógica. Essa é uma das teorias, tá?
ou uma das explicações, que são todas ligadas. A segunda tem a ver com a memória, a aprendizagem consciente e inconsciente. As crianças, elas são muito mais afeitas, né? São muito mais disponíveis para aprender coisas de forma inconsciente. Elas não estão tentando racionalizar os processos. Elas estão simplesmente pegando aquele processo e repetindo. E isso faz com que as crianças aprendam línguas da forma materna, tá? O adulto, ele perdeu essa capacidade, principalmente a partir dos 12 anos, mais ou menos. A gente começa a trabalhar as informações do nosso cérebro sempre de forma consciente. E você não tem como mudar isso, entende? Você não tem como voltar a ser criança. Existem aprendizados sociais, desenvolvimento fisiológico, psicológico, cognitivo, que você não tem como mudar. Então não adianta, minha gente, você achar que você aprende línguas como crianças. Que o ambiente imersivo é a única coisa que você precisa para se desenvolver como falante de uma língua. E é isso que eu fico tão brava, sinceramente falando, com todas as pessoas que falam que você aprende língua como uma criança. Você não aprende língua como uma criança. Isso é uma grande falácia, né? O que é uma falácia? Uma mentira mesmo. Isso é uma coisa que não existe, que não funciona e que causa uma enorme frustração, porque você começa a acreditar que o ambiente imersivo é tudo que você precisa para aprender uma língua. Não é. O ambiente imersivo, ele é muito importante? Sim. Ele é muito importante a partir do momento que você entende outros processos. Então a gente não vai tirar, né, do mundo. O mundo é o quê? O código número 9 aqui da nossa fluência, do nosso processo da fluência. A gente não vai tirar a importância, tá, do mundo. O ambiente imersivo é importante, sim, mas ele é importante dadas certas condições. Dadas certas condições. E que condições são essas? A gente vai ter que entender algumas coisas importantes. A primeira coisa é que você ir para a Alemanha, você vir para a Alemanha, né, porque eu tô aqui na Alemanha, você vir para a Alemanha para aprender alemão, funciona? Funciona. Depois de você já ter base. Então, o ambiente imersivo, pro adulto, ele funciona de uma forma muito acentuada se você já tiver uma base anterior. Então, eu digo o seguinte, se você estiver indo para a Alemanha, se você tiver um plano de ir para a Alemanha, estude alemão de forma consciente, clara, objetiva, com regras, pelo menos até o A2. O que é o A2? O A2 é o segundo nível. Então você tem o A1 e o A2 são os dois níveis básicos, são os dois níveis da base. Você necessariamente, se estiver indo para a Alemanha, estiver indo para a Áustria, estiver indo para a Suíça, não vá, quer dizer, não vou falar não vá, porque às vezes você não tem outra opção, você vai ter que ir. Mas se você puder escolher, né, escolha conscientemente fazer a base A1 e A2, pelo menos antes de ir. O nível melhor é o nível B1, que é o primeiro intermediário. Por quê? Porque se você já está no nível B1, ali sim o ambiente imersivo vai fazer uma diferença gigante na sua vida. Porque você já entende, você já compreende, você já tem todas as bases para pegar aqueles elementos que estão ali no mundo e transformar em seus. Então o pessoal fala, realmente ir para a Alemanha é ótimo. Nossa, aumentei demais o meu vocabulário, aumentei demais a minha fluência na forma como eu consigo falar. Eu consigo falar com muito mais fluência, com muito mais clareza, com muito mais tranquilidade. Eu ouço muito melhor. Sim, você faz isso porque você chegou no nível, por exemplo, intermediário. Eu, a primeira vez que vim para a Alemanha, em 2010, foi 2010, eu acho. Eu vim com o nível B1, tá? E realmente, gente, eu fiquei 5 meses na Alemanha. O pulo que eu dei do meu B1 até praticamente final do B2, né? Que é um caminho longo, assim, sem estudar, sem nada. E o meu B1 era um B1 bem saculejante, porque eu ainda estava aprendendo como aprender, né? Foi um processo muito grande, porque eu não tinha uma LUD, né? Quando eu comecei a estudar, eu não tinha uma LUD, então eu não sabia como aprender, então foi um processo. Mas o meu pulo foi muito grande. E por que meu pulo foi muito grande? Porque eu já tinha um nível intermediário. Posso dar o mesmo exemplo de um amigo meu, um colega, que veio no semestre antes de mim, né? Na Universidade de Iena, ele estava lá, inclusive, quando eu cheguei. E ele tinha 0 de alemão. Quando eu cheguei na Alemanha, ele continuava com 0. Então, ele tinha 0 e ele continuava com 0. 6 meses depois que ele estava lá. E por que isso aconteceu com o Marcos? Isso aconteceu com o Marcos porque foi muito engraçado, porque eu cheguei, eu falei, e aí, como é que tá o alemão e tal? Ele falou, menina, eu não falo nada, eu falo bem espanhol, que ele arrumou uns amigos espanhol também, e começou a falar espanhol, o espanhol dele melhorou muito, o alemão nada.
E por quê? Por que o espanhol dele melhorou muito, o alemão nada? Porque do espanhol ele tinha base. O espanhol, inclusive, a gente tem uma base desde que nasceu, né? Porque a gente já tem a língua muito parecida. Então a gente já tem uma base quase natural do espanhol. Totalmente diferente do alemão. Então, eu cheguei e ele não falava nada, saiu sem falar nada. Ele só começou a aprender mais quando eu cheguei, porque aí eu fui ensinar, né? Fui ajudá-lo, tá? E por que isso, gente? Porque imersão para adulto não existe sem base, tá? Não existe. Uma coisa que você pode fazer como imersão que vai te ajudar, é claro, quanto mais contato você tiver com a língua, mais natural vai ficar, menos medo você vai ter, menos susto você vai ter. Ah, Lud, então não faz sentido nenhum eu assistir um filme? Claro que faz, no básico, mas mais para você ir se acostumando com os sons e desmistificando certas situações com a língua. Mas que vai realmente te levar para um nível superior, que vai ser o pulo do gato para você, não vai. Tá? Então, o que você pode fazer em relação ao mundo? São duas coisas importantes que você tem que entender. A primeira coisa é que quando a gente fala de ambiente imersivo, você tem que entender o seguinte, que você tem que fazer um ambiente imersivo do seu nível. Então, você tá no A1, o que é fazer um ambiente imersivo do seu nível? No A1, você se dedicar quantas horas você puder aquilo, ouvir bastante os áudios do A1, não é ficar ouvindo qualquer áudio, ouvir áudios do A1, áudios que você consegue entender que já estão no seu nível. Então eu ouço bastante aquilo. Música, né? Eu pegar as músicas e cantar junto. Ou seja, porque eu consigo pegar a música, consigo ver a tradução da música com calma, consigo aprender o vocabulário e aí eu vou cantar junto. Então o ambiente imersivo, gente, quando você está iniciando a língua, é muito mais ideal que ele seja um ambiente imersivo do seu nível, que você consiga aproveitar aquilo do seu nível, tá? Por isso, inclusive, que lá dentro do clube a gente tem tanto material, né? Às vezes você fala assim, nossa, Lud, mas quanto material? O curso do A1, né, completíssimo, tem aula, tem exercício, tem parte de áudio. Por que isso tudo, né? Os cursos que tem por aí não tem isso tudo de material. Por quê? Porque a ideia é essa, que você consiga criar um ambiente imersivo do seu nível, tá? E aí, como eu falei, você vai usar a ideia de imersão, de falar mais com alemães, de falar mais com nativos, de poder ir passar 5 meses na Alemanha, né? Se você puder vir pra cá, você vai fazer isso o quê? Quando você já tiver pelo menos terminado o A2. Olha lá, mais gente passando. Eu ainda não mostrei pra vocês o caiaque, né? De vez em quando o pessoal passa de caiaque aqui também. Quando passar o próximo caiaque eu vou mostrar pra vocês. Olha o sol. Então, gente, esse é o primeiro ponto aí que vocês têm que entender, tá? Aí você fala, Lud, mas e se eu já estiver na Alemanha? E se eu já estiver na Alemanha? Como é que eu faço no caso de eu já estar na Alemanha e não ter o básico? Vai estudar, né? Sem a pressão de achar que por você estar na Alemanha em 6 meses você vai estar falando. Tem até muito isso de família, né? Você tá na Alemanha, aí depois de 6 meses, seu pai te liga, sua mãe te liga, sua avó te liga, seu amigo te liga e fala, e aí, já tá falando? Você fala, não, ainda não tô falando. A pessoa fala, mas como não tá falando? Você já tá aí há 6 meses, há 1 ano, né? Como é que você explica pra pessoa isso? Porque todo mundo tem isso na cabeça, que a imersão resolve o problema, e não resolve. Então ainda tem a pressão da família, a pressão dos amigos, e aí você tem que saber explicar, olha, não é assim. Você não ficou 5 anos estudando inglês, 6 anos estudando inglês? Mesmo com imersão, você precisa estudar 1 ano, 2 anos ali da base. 1 ano, vou falar 1 ano, 2 anos, né, gente? Mas é bobagem falar em ano, em mês. Tem que falar em hora, né? Tem que falar em hora de voo, né? Então, hora de estudo. 100 horas pro A1, 100 horas pro A2, né? Porque aí depende da sua disponibilidade. Você pode usar muito mais rápido, muito mais devagar, né? A Thiago até perguntou, quanto tempo você acha que deve dedicar por dia? Depende do seu objetivo. Depende do tempo que você tem pra se dedicar. Então isso depende de cada um. Inclusive lá no YouTube, tá? Eu tenho uma live lá, chama Tempo. Depois vocês dêem uma olhada lá no meu YouTube, pra quem tá em dúvida sobre isso. Eu falo 1 hora sobre tempo. Eu falo assim, nossa, mas eu vou ter que ficar 1 hora ouvindo você falar sobre tempo? Sim, mas você vai entender detalhadamente como é que você vai organizar seus estudos por hora, quanto tempo você precisa pra chegar em cada nível. É bem legal, vale a pena. Vai ser uma hora que você vai investir aí e entender a questão do tempo com o alemão. Claro que se você for aluno do clube, você já vai... você pode também
me mandar pergunta lá no clube, se você não entender, mas já tá tudo organizado lá com os horários, os tempos, tudo que você precisa pra aprender, tá? Olha o Cristóvão falando, no meu trabalho conversei bastante com os alemães com nível A2, exato. Depende muito, né, gente, também de qual tipo de vocabulário que você tem. Porque alguém aí que eu li o comentário falou o seguinte, poxa, eu fui alugar um carro com A2, parecia que eu nunca tinha estudado alemão. É porque às vezes você estudou A2, mas você nunca estudou uma situação de como alugar um carro. Então, todos os vocabulários que a pessoa vai usar lá são vocabulários que você nunca viu antes, né? Então, acaba que a fluência, ela também é muito situacional. Pode ser que você seja B1 e nunca tenha falado nada sobre alugar carro e tenha mais dificuldade. Pode ser que uma pessoa seja A2, mas ela viu muito sobre alugar de carro por algum motivo da vida dela, porque o namorado trabalha com aluguel de carro, porque quer que seja, e ela se dá super bem alugando um carro, né? Então, a fluência também é comunicacional nesse sentido, tá? Bom, gente, essa é a questão do mundo. Vocês entenderam essa questão aí basal daquilo que a gente chama de mundo e daquilo que a gente chama de ambiente imersivo? Se você tiver alguma pergunta, segura aí, que vocês vão poder fazer a pergunta pra mim. No final eu vou abrir aqui para 2 ou 3 pessoas me fazerem perguntas, e também segura aí que no final também eu posso responder dúvidas se vocês tiverem, tá? Vocês vão escrevendo aí as dúvidas mais um pouquinho pro final. Bom, esse foi o primeiro código. Espero que tenha feito sentido aí pra vocês. Acho que fez, né? Alguém tá aí agradecendo aí, obrigado. Perfeito. O último código, gente, e ele é o código final aqui do nosso evento. Eu passei pra vocês 10 códigos, né? Na verdade 9, esse é o último deles, é o código número 10. E ele é um código, assim, muito profundo, porque não tem a ver só com aprender línguas, né? Mas também tem a ver com tudo que você vai fazer na vida. E uma das coisas mais importantes para você aprender, necessariamente, é a maturidade. E às vezes é engraçado, uma pessoa que está na escola, um aluno da escola, um adolescente, às vezes tem mais maturidade no aprendizado do que um adulto. Até porque muitas vezes o adulto já tem muito tempo que não estuda, já tem muito tempo que não senta a bunda na cadeira para estudar, perde a maturidade do estudo. Tem maturidade para outras coisas, consegue usar a maturidade para outras coisas e tem dificuldade às vezes de investir a maturidade no estudo. O último aspecto importante para que você chegue à fluência é você ter maturidade no estudo. E o que é isso? Necessariamente você tem que ter maturidade, e a maturidade passa necessariamente pela autorresponsabilidade. E aí eu chego pra vocês e pergunto, você se autorresponsabiliza pelos seus fracassos e pelos seus sucessos? E não é qualquer autorresponsabilidade como autocomiseração, não. Não adianta você ter um fracasso no estudo de língua e falar, eu sou burro, por isso que eu não aprendo, eu sou burra, por isso que eu não aprendo. Isso não é se responsabilizar, isso é se fazer de coitadinho, se diminuir para não ter que se responsabilizar. Quando eu falo assim, eu sou burra, eu sou incapaz, eu sou qualquer coisa, o que eu tô fazendo? Eu tô me diminuindo, eu tô me colocando pra baixo pra não ter que me responsabilizar sobre o meu processo. Porque se eu sou burro, se eu sou incapaz, eu não preciso fazer nada, eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que resolver meu problema, eu não tenho que aprender técnicas. Por quê? Porque simplesmente eu sou incapaz. Quantas e quantas pessoas, né? De novo, principalmente pessoas que estão na Alemanha, porque são pessoas que já passaram por diversos processos, por diversos traumas, por diversas questões, por diversos professores, por diversos cursos, muitas vezes. E as pessoas falam, Lud, eu acho que eu sou incapaz, eu não consigo. Eu falo, eu não consigo sentar e estudar, eu tenho dificuldade de sentar e estudar, eu tenho dificuldade de me concentrar, eu não consigo, é mais forte do que eu. Eu falo, isso aí é o quê? Se diminuir pra não ter que se responsabilizar. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, não, maturidade é eu admitir quem eu sou. Pera lá, maturidade é você assumir a responsabilidade sobre os seus processos, tomar essa responsabilidade sobre os resultados, sejam eles positivos, sejam eles negativos. Não ser falso modesto, quando foi você que assumiu e se levou a chegar à fluência, por exemplo, e também não culpar o outro quando o seu insucesso está batendo a sua porta. Quem tem sucesso necessariamente é quem
se autorresponsabiliza por aquilo que tá fazendo. E eu não tô falando de você aprender sozinho, não, né? Isso é uma bobagem, uma bobagem. A gente veio falando sobre as questões todas relacionadas ao aprendizado já tem 5 semanas, né, gente? E eu falei pra vocês da importância de você ter um mentor, da importância de você ter alguém pra te guiar, da importância de você confiar naquela pessoa que tá te guiando, da importância de você seguir um método. Então eu não tô falando pra você se autorresponsabilizar e não ter alguém pra segurar na sua mão e pra te ajudar. Porque, aliás, é isso que eu tô fazendo aqui, né? É isso que eu sou. É isso que eu tô fazendo aqui pra você. Mas é se responsabilizar e entender o que tá te impedindo de chegar ao sucesso. É se responsabilizar, sentar a bunda na cadeira e pensar, qual a solução pra minha questão? O curso que você tá fazendo é ruim? Direto, gente, mas direto e reto eu recebo no meu direct: poxa, Lud, o curso que eu tô fazendo é uma péssima, a professora é ruim, eu não entendo nada, eu vou pro curso, volto pra casa chorando. Direto eu ouço isso, gente. Eu vou pro curso e chego em casa chorando. Eu chego em casa me sentindo um lixo, porque eu não entendo uma palavra que a professora fala. Eu tô fazendo B1, mas eu tenho a sensação que eu tô falando igual o A1. Quantas vezes eu ouço, eu recebo essas mensagens, mas é muito, é todo dia. Aí eu penso, poxa, você identificou que seu curso é ruim. Identifiquei. Por que você não procurou outro? Ah, Lud, mas não tem jeito, porque o meu curso é pago pela cidade aqui onde eu moro. Ah, não tem jeito, porque o curso é da empresa onde eu trabalho. Minha gente, o que não tem jeito é você ir pro curso todo dia e não aprender nada. Se você é obrigado a fazer o curso, você vai lá fazer o curso, mas isso não te desobriga a fazer outro e aprender. Muitas vezes a pessoa fala assim, porque a cidade tá pagando meu curso, por isso que eu não posso fazer outro. Pera lá, ela tá pagando aquele, ela não te falou que você é proibido de fazer outro. Ela não te falou que você é proibido de usar aquelas horas ali do seu dia pra procurar um curso que realmente funcione. Então, a autorresponsabilidade tá aí em resolver suas questões, em parar de ser a autopiedade, o curso que me pagaram é ruim, a professora é ruim, o professor é ruim. Pode até ser, a professora pode ser ruim, o professor pode ser ruim, pode estar te ensinando tudo em alemão desde o A1, que você não entende nada, fica nesse ambiente imersivo fake, né? Nesse ambiente imersivo que não funciona e você fica se achando... Pode ser realmente que esse curso seja uma porcaria. Mas o que não pode é você sentar na sua cadeira e ficar em casa chorando porque o curso é uma porcaria que você não está aprendendo. Isso é a sua vida. Isso é a sua vida. A autorresponsabilidade para procurar saber a causa do seu insucesso e agir sobre ela, não repetir mais e dar-se uma segunda chance de acertar. Claudinaldo falou exatamente isso, ó. Vou até dar um like aqui no comentário dele. Não consigo não. Consegui. Até dar um like no comentário do Claudinaldo. Porque é isso. Eu não consigo entender o alemão. Todo mundo na minha sala consegue entender o alemão e eu não consigo. Qual método que você tá usando pra aprender? Não, nem sei qual método que eu tô usando. Eu só chego lá e sento e a professora fala e eu não consegui aprender e fico aqui chorando. Se você não tem método pra aprender, se tem alguma coisa errada com o seu método, procura um método que funciona. Gente, eu tô aqui. Manda uma mensagem, Lud, não estou conseguindo aprender. Qual método funciona? Lá dentro do clube tem um curso inteiro só de método. Como que você aprende? Como que você aprende? Eu não consigo ter disciplina. Eu vou estudar e me distraio. Peraí, mas você tem disciplina todo santo dia pra ir pro trabalho? Você tem disciplina todo santo dia pra levantar 7 horas da manhã e ir pro trabalho, pegar 3 ônibus cheios, que no Brasil a gente às vezes tem essa vida, né? Pega 3 ônibus cheios, eu peguei muito ônibus já. Chega lá no trabalho na hora, faz o trabalho todo, volta pra casa, você não tem disciplina pra fazer as coisas pra você. Porque pra fazer pro seu chefe, tranquilo. Pra fazer por dinheiro lá, pelos 2.000 reais que você ganhava por mês no Brasil, que você ganha no Brasil, tranquilo. 1.000 reais, 500 reais... Agora, pra sentar a bunda e estudar e mudar a sua vida, mudar a sua realidade, você não tem tempo, você não tem disciplina, não. Uma dificuldade. Me distrai com o celular. Desliga o celular. Tem 3 meses que você senta na cadeira pra estudar e fica distraída com o celular e não pensou ainda que tem que desligar o celular? Precisa de mim, de eu, estar aqui hoje pra te falar pra desligar o celular? Nossa, mas eu não tenho tempo.
Pra assistir Netflix você tem tempo. Pra estar aqui no Instagram, nessa live aqui, você tem tempo. Tem 45 minutos que vocês estão aqui comigo. Mas você não acha 40 minutos pra estudar na sua semana? Tão pesada a sua semana? Tão pesada? Lógico que é pesada, gente. Eu não tô duvidando que a sua semana é pesada. Eu aprendi alemão. Eu trabalhava em 3 empregos durante o dia. Pegava por volta de 7 horas por dia. Estudava à noite. Final de semana, tinha que fazer trabalho pra faculdade, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Eu aprendi alemão. Estudava meia hora por dia. Que horas? No ônibus. No banheiro. Falando das minhas intimidades aqui. Não sei mais o que. Eu só tinha meia hora do banheiro, gente. Acho que eu nunca falei isso com vocês, né? Mas agora eu tô falando. Ou no ônibus, até eu começar a ficar enjoada. Porque depois, eu acho que eu li tanto no ônibus que teve um momento da minha vida que eu comecei a ficar enjoada, não conseguia mais ler no ônibus. Mas era assim. Pois é. Então, será que você não tem tempo ou você não tem autorresponsabilidade para as coisas que vão mudar a sua vida? Para as coisas que você não é obrigado a fazer pelo mundo exterior, pelo seu chefe, pela sua mulher, pelo seu marido, pelo seu filho, pela escola do seu filho. Também gosto muito daquela que eu não tenho dinheiro. Nossa, mas eu não tenho dinheiro, Lud. Gente, raramente, mas raramente mesmo, uma pessoa que me fala que não tem dinheiro, realmente não tem dinheiro pra investir naquilo que ela precisa. Não tô falando que tá fácil a situação não, tá, gente? Não é isso não, porque às vezes vocês interpretam do jeito que vocês querem. Obviamente, tá difícil, né? Até por isso que você aprende alemão. Você aprende alemão pra mudar a sua vida. Você aprende alemão pra mudar a sua realidade. Se tivesse fácil, né? Se o dinheiro tivesse fácil, você podia ficar exatamente onde você tá. Você não precisava mudar. Cíntia, obrigada pelo selo que você comprou. Obrigada pelo apoio aí sempre. Se fosse fácil, se o dia tivesse fácil, você não precisava aprender alemão. Você ficava fazendo o que você quisesse. Você é rico? Você é rica? Vai pegar seu jatinho, fazer as suas coisas. Não precisa de aprender língua, geralmente, né? Não tem necessidade. Então, na verdade, quando você fala, eu não tenho dinheiro pra investir num curso, ou num livro, ou no que quer que seja que eu preciso pra aprender alemão pra mudar minha vida, na verdade, quem paga meu curso é a cidade aqui da Alemanha onde eu moro, e não tem como. Poxa! Então junta o dinheiro, né? Junta 50 reais por mês, 100 reais por mês, 150 reais por mês, pra comprar aquela brusinha lá na promoção e pra comprar sanduíche no iFood, você tinha. Por que eu tô dizendo isso? Porque isso é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é você entender que você tem uma questão e que essa questão precisa ser resolvida. E que autocomiseração, que fazer de coitadinho, de falar que o mundo não te ajuda. Isso aí te impede de se desenvolver. Olha aqui o comentário da Cláudia. Amei, Cláudia. Eu me dava essa desculpa de não ter tempo pra estudar. Até a Lud me falar que se não dava pra estudar 1 hora, era pra estudar 10 minutos. Depois que comecei com esses 10 minutos, nunca mais parei nunca estudei menos de 1 hora. Tá vendo? Quando a gente entende os nossos processos, quando a gente entende que a gente se auto-sabota, e quando a gente se responsabiliza e não aceita a derrota, não aceita não dá, não pode, não consigo. É impossível. Quando você não aceita isso, e quando você procura auxílio também, tá? Porque às vezes a gente não tem solução pra tudo. Às vezes você não consegue resolver tudo. Como, por exemplo, a Cláudia acabou de falar. Poxa, eu falava, eu não consigo estudar 1 hora. A Cláudia veio me perguntar, Lud, como é que eu faço se eu não consigo estudar 1 hora? Eu falei, estuda 10 minutos. Olha, foi uma conversa comigo de 1 segundo, estuda 10 minutos. O que aconteceu? A Cláudia não estuda menos de 1 hora. Por quê? Porque ela entendeu que, na verdade, o difícil é começar. É você tirar aquele tempo, sair da inércia do que você tá fazendo ali, e sentar a bunda e estudar. Mas depois que você conseguiu sentar a bunda e estudar, que aquela desculpa de você não ter mais 1 hora parou de existir, você até fica.
Só que isso são processos, que às vezes você não consegue resolver sozinho. Até a gente falou sobre isso em uma das nossas lives anteriores, sobre a questão do mentor, da importância do mentor e da mentora, da importância de alguém para te ajudar. Porque às vezes você não consegue. Só que você só vai procurar o mentor, você só vai procurar a mentora, você só vai procurar a solução. Você só vai entender que você tem um problema se você admitir, se você se autorresponsabilizar. E não adianta você ter a melhor mentora, o melhor curso, se você tiver tempo, se você também não se autorresponsabilizar. Responsabilidade é sempre uma responsabilidade compartilhada. E eu falo disso também lá no clube, né? Quem tá lá no clube sabe, eu falo. A nossa responsabilidade é uma responsabilidade compartilhada. Eu faço o melhor curso, eu construí o melhor curso pra você, mas você tem que estudar. Eu faço o meu melhor método, eu construí o melhor método pra você. Eu te ensino como é que você estuda, mas você tem que aplicar o método. Você tem que investir o seu melhor tempo pra aplicar o método. Direto lá no clube, alguém me fala assim, nossa, Lud, não tô conseguindo memorizar. Aí eu falo pra pessoa, mas você viu o método, você tá aplicando o método calendário de revisão? Não. Eu falo, então você tá perdendo o meu tempo e o seu tempo, porque eu já te ensinei como é que faz. Ah, é verdade. Aí começa a aplicar o calendário de revisão, poxa, Lud, realmente. Então, eu fiz o melhor método, eu desenvolvi a técnica do calendário de revisão. E você, tá investindo o seu tempo nisso? Temos um fórum de dúvida lá no clube para você tirar suas dúvidas, para você tirar suas questões. Tem uma questão, você não escreveu no fórum de dúvidas, a responsabilidade é sua, não é minha. Ou seja, gente, mundo e maturidade. Esses foram os códigos de hoje. Mundo e maturidade foram os códigos de hoje. E assim a gente termina com chave de ouríssimo. Com chave de ouríssimo. O nosso evento 10 Códigos da Fluência, que aconteceu em maio, tá? Esse foi o nosso 5º domingo junto sobre os códigos da fluência. Espero que vocês tenham aproveitado todos, que tenham instalado aí na cabeça de vocês esses códigos, entendido. Agora eu vou chamar alguns de vocês pra quem quiser participar aqui comigo ao vivo, eu vou tirar aí dúvidas. Coisas importantes, gente. Quem entrar no clube no mês de maio, ou seja, tem mais 2 dias, que o mês tá acabando, vai concorrer a uma Air Fryer, aquela panela que só falta falar, dentro da promoção. Menos tempo cozinhando, mais tempo estudando. A gente gosta de fazer esse tipo de promoção no clube exatamente porque é uma forma aí da gente apoiar e empolgar vocês também, né? Porque eu sei que a gente tá falando aqui agora de tempo, de investir, né? E eu sei que o mundo tá aí. Os nossos papéis sociais no mundo estão aí. A gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que ser mãe, tem que ser pai, tem que ser, né? Tem que ser amigo, tem que ser mulher, tem que ser marido. Então a gente sempre vai fazendo esse tipo de promoção aí pra vocês se empolgarem. Então, quem entrar no clube dentro do mês de maio concorre ao Air Fryer. Além disso, domingo que vem, né, a gente volta aos nossos encontros no YouTube, tá? Geralmente os nossos encontros de domingo, eles são no YouTube, 10 horas horário de Brasília, 15 horas horário da Alemanha no domingo. A gente fez uma exceção aqui no mês de maio pra fazer no Instagram. Por quê? Porque eu queria chamar alguns de vocês pra participar comigo, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então por isso que eu fiz no Instagram. No YouTube não dá pra fazer isso, tá? Mas geralmente os nossos encontros são no YouTube, porque é mais legal, eu consigo compartilhar minha tela, escrever, né, mostrar pra vocês, pra gente estudar alemão. Fica mais legal lá do que aqui, tá? Então, se cadastra no evento, é só você vir aqui, ó, essa carinha aqui, aí você entra no meu perfil, lá dentro do meu perfil que tem a minha descrição, tem um link. Entrando no link, tem uma parte aulas gratuitas com a Lud. Clica lá no aulas gratuitas com a Lud, tá? Aulas gratuitas com a Lud, se cadastra no evento, que assim você recebe toda semana quais serão os eventos, o que a gente vai fazer, onde é que vai ser, se vai ser aqui, se vai ser no YouTube, recebe o material das aulas. Que, por exemplo, domingo que vem a gente começa, né, o evento de junho, que é o evento sobre os irmãos Grimm. A gente vai ler histórias dos irmãos Grimm em alemão, estudar o texto em alemão. Vai ser muito legal, vai ser muito bacana. E eu vou mostrar pra vocês a diferença entre as histórias dos irmãos Grimm, quando elas foram escritas para as versões que a gente conhece, por exemplo, de Cinderela, né, da Chapeuzinho Vermelho e tal. Então vai ter tudo isso e vai ser no domingo que vem às 10 horas, tá? Começa, então se cadastra no evento. O meu canal do YouTube é só você procurar YouTube, a Lud Fonseca, que você acha, tá? É bem fácil. Aí você só se inscreve lá e você já recebe também todas as informações no YouTube. E também não se esqueça de se inscrever no evento Aulas Gratuitas com a Lud, como eu te falei, vindo aqui.
que aí você recebe também, tem um grupo do WhatsApp. No nosso grupo do WhatsApp do Aulas Gratuitas com a Lud, quando você entrar, não pode entrar tranquilo, né? Não se preocupe que eu não fico enviando mensagem toda hora lá de bom dia, boa tarde, enchendo a paciência, não, tá? Lá a gente manda pra vocês lembrete sobre as aulas, histórias, as questões das aulas e os materiais. Por exemplo, os PDFs, né? Que eu mostro pra vocês durante as aulas, a gente envia lá pra vocês terem os PDFs também, é bem legal, vale a pena, tá? Gente, se alguém quiser entrar ao vivo aqui comigo, agora pra fazer pergunta, é agora, tá? É só você colocar aqui, eu quero, escreve eu quero, a primeira pessoa que escrever eu quero vai ser chamada aqui. Alguém perguntou, irmãos Greens? Não, não é Greens, não, é Grimm, que são os irmãos, deixa eu anotar aqui. São os irmãos que escreveram, que eles foram transcrevendo, né, todas essas histórias populares da Alemanha, como Branca de Neve, eles foram ouvindo as histórias e escrevendo. E aí essas histórias ficaram famosas, né, por causa deles. A Disney fez as adaptações todas, mas as histórias eram muito diferentes, né, daquilo que a gente conhece hoje. Tinha muito mais violência, eram histórias mais medievais, né. Então, a gente vai falar sobre essas diferenças. Ó, a Cíntia quer participar. Cíntia, eu vou te chamar aqui agora pra você fazer sua pergunta pra mim, tá? Pronto, chamei a Cíntia. Vamos ver se ela entra aqui pra gente conversar um pouco. E a pergunta dela pode ser a pergunta de cada um de vocês. O Thiago também pediu. Daqui a pouco eu chamo o Thiago. Pegamos a Cíntia no pulo, na redinha, com as pernas pra cima. Oi, Tudo bem, menina? bom dia. Bom Bom dia, dia. boa tarde, né? Aqui já tá tarde, ó. E agora sai um solzinho, que delícia. Maravilha. Olha que lindo. Quando eu tive a honra de ir para a Alemanha uma vez. Eu fui para Munique. Uhum. Que lugar maravilhoso. É bonitinho, né? Eu, Nossa senhora, ô Gabão. Deixa eu subir aqui um aí pouquinho. eu fui para aquele Biergarten, e aí comprando os famosos pretzels com a cerveja, e com os amigos. Foi maravilhoso. Que delícia. E aí, Cíntia, o que eu posso te ajudar? Me pergunta, menina. Assim, eu eu sou tradutora, certo? Eu trabalho com tradução e controle de qualidade para isso em audiovisual. Tradução de qual língua? Inglês, francês, espanhol. Aí, assim, o alemão, eu comecei a estudar tanto alemão quanto russo quando eu era adolescente ainda. Só que, enfim, adolescente é um pouco inconstante, né? Uhum. E na época eu achei um tanto difícil para mim. Só que aí vem a questão que é aquela questão da autorresponsabilidade, né? Eu tinha outras prioridades, mas assim, eu sou filha de dois linguistas, então a curiosidade, eu fui criada por um pai poliglota e tudo mais, e a curiosidade veio por isso. Aí, a minha pergunta para ti eu entrei no grupo do alemão faz pouco tempo, né? Não pude começar ainda porque, né, eu sofri um pequeno acidente aqui na minha casa, quebrei o joelho, e vou ter que operar, e eu tenho, enfim, vários problemas, né? Mas, assim, meu nível não é exatamente zero, eu tenho uma certa base, Uhum. mas eu acredito que para mim talvez seja bom começar do zero mesmo, pelo menos assim, para eu ir rememorando, porque já tem um certo tempo. Bom, E essa é a sua pergunta? Posso responder? Ou como é que eu... Por onde começar, né? é, Seria a sua pergunta. por onde começar, porque alemão para mim é uma das línguas mais bonitas do mundo. Tá. E Então, olha só. mesmo que eu não tenha para trabalho, eu quero aprender. Então, olha só, uma coisa que tem lá no clube que é muito importante que você use são os testes de nivelamento. Não sei se você já fez, acredito que não, senão você teria citado isso. Lá, quando você entra no clube, tem o primeiro curso lá, que é o curso azulzinho, né? Que é o curso básico. Então, você entra lá, aí tem o Comece por Aqui, que explica como é que funciona tudo lá dentro, e tem por onde começar nessa parte, que são os testes de nivelamento.
Aí o que eu sugiro que você faça? Como você não sabe em qual nível que você está e você está pensando em começar do zero, eu sugiro que você comece no primeiro teste de nivelamento, que é o teste do A1, tá? São 50 perguntas. O que a gente tem lá no teste de nivelamento do clube? A gente tem não só o teste, para você saber se você já está com o nível A1 completo ou não, mas também dentro lá do clube a gente tem, dentro lá do teste, as perguntas que você erra, tem certinho qual aula você tem que rever daquela pergunta. Então, você errou a pergunta 17, lá embaixo no seu resultado vai ter assista a aula 7, 9 e 14, que são as 3 aulas que tem alguma coisa a ver com aquela pergunta que você errou. Então, você vai conseguir, no teste de nivelamento, não só ver exatamente qual nível que você tá, se você tem que começar do A1, do A2, do A1, ponto, né, exatamente onde você tá, mas também, caso, por exemplo, vamos dizer que você saia, que você pode fazer do A2, que é o segundo nível, ainda assim você vai conseguir ver certinho onde é que estão os buracos. Então você não vai precisar rever tudo para entender onde é que são os buracos, porque o teste de nivelamento vai te mostrar certinho quais aulas você tem que rever. Então, isso é uma das coisas muito interessantes lá do clube, que é o fato de que, para quem não sabe em que nível que tá, é perfeito que você vai saber não só de onde começar, mas também, se tem alguma coisa para trás, quais aulas rever. Além disso, é claro, fala assim, nossa, Luiz, mas mesmo assim me dá aquela vontade de rever. O que você pode fazer também é o seguinte, se você falar assim, não, mesmo assim o teste me mostrou que eu tô no A2, mas eu tô pensando que talvez começar do A0 vai ser legal para ver a pronúncia, para ver tudo certinho, para o que você pode fazer? Você pode ver as aulas são curtinhas, às vezes tem uma aula ali de 5 minutos e tal. Você pode ver a aula e quando você começar o clube, você vai ver que eu ensino como fazer o seu calendário de revisão para sua memorização e tal. Então, caso você queira ver desde o início, viu uma aula, viu que aquilo ali está dominado, que você não precisa daquilo, foi só um jeito de você relembrar, entender melhor a regra, mas que você não precisa rever aquilo, você não coloca aquilo no seu calendário de revisão. Então, vira só uma matéria à vista, mas você não precisa colocar no seu calendário de revisão, que a gente aprende a fazer 1, 2, 7, 14, 28, né? Que é onde você faz o calendário de revisão. Não vou explicar isso aqui agora, gente, que é o calendário de revisão um pouco complexo para explicar em 2 minutos, mas a Cintia lá do clube, não sei se você já viu o método, mas se você vir, tem explicado lá certinho como é que faz o calendário. Se você viu uma aula e viu que aquilo ali está dominado, que você não precisa, né, se aprofundar naquilo, não tem problema. Você só vê e aquilo ali vira uma revisão. Beleza, vi, entendi, posso continuar para frente. E você só coloca no seu calendário de revisão aquilo que for ou novo, ou que for uma coisa que você já tinha esquecido, que estava meio turva e que foi legal você relembrar. Então, a minha primeira sugestão, né, a sugestão mais que eu sugiro para todo mundo, que é o mais básico ali, é que você faça o teste de nivelamento e, a partir do teste de nivelamento, você organiza de onde você começa e quais aulas para trás você revisa. Mas como você é tradutora, como você tem uma relação mais profunda com as línguas, como você quer saber de uma forma muito profunda, que você tem que ter certeza que você sabe cada detalhe, você pode... Eu também faria isso no seu lugar, porque eu sou essa pessoa do detalhe, eu sou essa pessoa apaixonada por língua. Então, eu faria desde o início, mas aí é só isso. É só você não colocar de todas as aulas no seu calendário de revisão, mas só aquelas que realmente tragam algo novo, algo que vai acrescentar, porque aí também você vai dedicar aquela aula, aqueles 5 minutos ali, né? E não precisa dedicar todo o tempo, né, que envolveria aquela aula de acordo com o nosso método. Ficou claro? Ficou, muito obrigada, ficou mais do que claro. Perfeito. Muito bem. Obrigada. Fiquei muito feliz de ter conversado com você. Obrigado pelos selos. Obrigada pelo apoio. E melhoras aí com o joelho. E você sabe que qualquer coisa, estamos juntos. Ao fazer o teste de nivelamento, se restar alguma dúvida de onde eu começo, como é que eu faço, não se esqueça que eu estou à disposição. Principalmente no nosso fórum de dúvidas, tá? Porque às vezes vocês mandam muita mensagem, aluno do clube manda muita mensagem aqui no Instagram, só que demora mais, porque aqui no Instagram tem 40 mil pessoas. No fórum de dúvidas só tem a gente da nossa comunidade. A celebridade. Então, quem for do clube e tiver alguma dúvida, mesmo com a questão de organização dos estudos, se precisar de ajuda, manda uma mensagem lá no fórum de dúvidas que rapidinho a gente responde e eu te auxilio nisso, se restar alguma dúvida após fazer os testes, tá? Tá bom, Obrigada. muito obrigada, Lu. Gente, mais uma pessoa aqui que queira fazer aqui. Tinha o. Tinha mais alguém, acho que foi o Rafael que me pediu, mas agora não tô te achando, Rafael. Achei. Não, foi Thiago. Chamando o Thiago aqui. Isso, o Thiago entra.
Oi, Lude. Oi, Tiago! Seja Bom bem-vindo. dia. Obrigado a todos. Lude, é o seguinte, eu trabalho na área do direito e tenho alguns amigos juízes, né? E eles falam fluentemente alemão. Só que minha dúvida é o seguinte, quando eu vou conversar com eles, eu falo assim, olha, Tiago, você vai começar o alemão? Eu falo assim, olha, já estou me programando para o mês que vem para começar lá com a Lude lá. Só que eles falam assim, olha, o alemão, você vai demorar 3, 4 anos, muito mais. É muito difícil a língua do alemão. E isso me traz medo. Eu queria que você tirasse, né, esse desconforto aqui, falasse um pouquinho melhor, por favor. Bom, geralmente as pessoas que aprenderam alemão, né, elas não aprenderam alemão comigo. Com Essas certeza, pessoas aí, certeza. os juízes. Por que elas não aprenderam alemão comigo? Porque eu comecei aí tem 2 anos, né? A ensinar na internet, do jeito que eu tenho aplicado o meu método. Então, por que eu tô falando isso, né? Assim, nessa gracinha, fazendo essa gracinha, mas o que acontece é que geralmente as pessoas aprendem alemão em cursos tradicionais, em cursos que demoram mesmo 3, 4, 5 anos, né? A gente vai ver não vou citar aqui nomes, né? Mas das escolas mais famosas que a gente tem aí pelo mundo de alemão, né? Você vai fazer A1 são 2 semestres, A2 mais 2 semestres, B1 geralmente 2 ou 3 semestres, depende do método. Então a gente tem 1, 2, 3 anos, né? Jogando para baixo. B2, 4 anos. C1, 5 anos, jogando para baixo, porque tem escolas que o B2, o C1, eles ainda dividem por um semestre a mais. Então deu 5, 6, 7 anos. Obviamente, né? Isso é muito proveitoso para as escolas. Porque, Sim, pô, eu quero ter um aluno por 5, 6 anos, né? Eu não quero com ter um aluno certeza. por 1, 2 anos. De Então, fato. e fora isso, também acredito que tem muito a ver com o método. Tem o fato de que você tem que ir lá na escola e você vai para a escola e fica lá 1 hora por semana, 2 horas por semana. Então, demora mesmo. E essas pessoas que aprenderam alemão dessa forma, elas levaram consigo todos esses mitos, né? E fora que é o negócio assim, todo mundo que passou um aperto, que passou uma coisa difícil para chegar num lugar, geralmente a pessoa gosta de enfatizar aquilo porque ela se sente melhor, ela se sente superior. Então você fala assim, poxa, eu falo alemão fluente, mas eu demorei 7 anos e agora eu falo alemão. Então a pessoa se sente o quê? Superior. Ela fala, olha o De esforço que eu fato. passei. Ela quer te É, mostrar que o caminho que ela fez foi difícil e que ela é especial por causa daquilo, né? Então são eu várias sinto isso questões que a mesmo. gente coloca aí e é por isso que a gente ouve tudo isso. Na verdade verdadeira, a gente tem que entender como é que é o aprendizado de línguas por horas. Então, até eu falei um pouco disso anteriormente na live, né? Quantas horas de dedicação você precisa para aprender uma língua? Então, por exemplo, o nível A1, geralmente, se você está aprendendo com um bom método, com um método claro, com um Esse método nível que tem A1, desculpa atrapalhar, o que é o começo. isso, a gente divide. Boa pergunta. A gente divide o aprendizado de alemão por todas as línguas europeias, na verdade, por um negócio chamado quadro de referências. Referenzrahmen, que vai do A até o C. A1 e A2 são o básico 1, básico 2. B1, B2, básico, intermediário 1, intermediário 2. C1, C2, avançado 1, avançado 2, tá? Essa é a divisão dentro das línguas europeias. Ótima pergunta, bom que você me interrompeu para perguntar isso. Beleza. E aí, geralmente, como eu expliquei nessas escolas famosas, elas fazem o quê? Eles pegam A1.1, dividem um A1 em 2. Então, A1.1 é um semestre, A1.2 é um semestre. Então, você vai fazendo assim, no final dá uns 6, 7 anos de estudo, tá? E aí, só que o que na verdade acontece? Você não precisa fazer por um semestre, um ano. Na verdade, tem que ser dividido por horas. Quantas horas você precisa para terminar aquele nível, né? Por isso que eu muitas vezes falo, que me acompanha, e falo de horas de voo, né? Quantas horas de voo você precisa? Quanto tempo você precisa dedicar daquilo para você dominar aquilo? E aí, claro, isso vai depender do método, vai depender de como você está estudando, né? Porque não adianta falar assim, você precisa de 100 horas para terminar o A1 e você estuda o A1 igual, né, seu sovaco. Então você estuda tudo, você não repete, você não revisa, você não faz isso, você não faz aquilo. O método não tem clareza, não tem vocabulário suficiente. Aí aquelas 100 horas você pode estudar até 500 horas, não vai funcionar nunca. Mas vou falar então de acordo com o curso que eu desenvolvi, o Clube de Alemão, né? Que eu sei exatamente como funciona, que eu sei que tem todos os elementos, tem clareza, tem revisão, tem estudo ativo, né? Dentro do clube, você precisa de 100 horas para terminar o A1. 100 horas com tudo, tá? 100 horas com as aulas, com os exercícios, com as revisões, etc. 100 horas. Para fazer o A2, mais 100 horas. Então, vamos dizer, para você terminar o básico, são 200 horas.
Se você quiser terminar o primeiro intermediário, são mais 160 horas, são 360 horas total. Então, eu te digo o seguinte, se você estudar 1 hora por dia, por 1 ano, né? E tem gente que estuda 2, tem gente que estuda 3, tem gente que estuda 4, depende aí da sua disponibilidade, mas vamos dizer que você tem 1 hora por dia por 1 ano. Você já está falando alemão em nível intermediário, que já é uma comunicação, você já consegue se resolver. A grande maioria das coisas do dia a dia da vida, você já consegue resolver com esse intermediário. Entende? Então não tem essa história. Por que eu tô fazendo assim, de uma forma bem geral aqui pra você entender que não tem essa história de que você precisa aprender alemão por 4, 5, 6 anos. Quem aprende alemão por 4, 5, 6 anos está aprendendo alemão da forma errada, tá aprendendo alemão de uma forma mais lenta, tá aprendendo alemão sem método, tá aprendendo alemão sem revisão, tá aprendendo alemão num curso muito lento ou tem muito pouca hora para dedicar por semana. Dedica às vezes 2 horas, meia hora por semana. Claro, se você dedicar meia hora por semana, é claro que vai demorar 4 horas. Dedicar 1 hora por semana vai demorar 4 anos. Mas se você conseguir dedicar meia hora por dia, já é bastante. Meia hora por dia já faz uma diferença enorme, né? Então, é por isso que a gente tem que entender essa questão do tempo e entender também de onde que essas pessoas que falam que demora 4, 5 anos estão vindo. Eles estão vindo da própria experiência, uma experiência que nem sempre foi tão positiva, num curso que nem sempre dava todas as ferramentas para o aluno se desenvolver na velocidade que pode se desenvolver. Tudo bem. Ficou claro? Certo. Rapaz, demais, demais. E eu desmistifiquei um pouco, agora você já pode falar. Como é que é? E eu tô ansioso para chegar logo o mês, porque eu programei para o mês que vem, para mim começar, né, me inscrever no curso. Ansiosíssimo. E assim, é uma coisa que eu quero muito, sabe? E como eu trabalho na área do direito, assim, me puxa muito. Sabe? O direito alemão deu a base para todo o direito brasileiro, né? Isso, de fato. Mas é isso aí, sucesso. Pode ter certeza que começando o clube, né? O que você vai fazer? Você vai começar o clube pelo Comece por Aqui, que eu vou te explicar como tudo funciona. E logo depois vai ter um método SW, que são 10 aulas em que eu te ensino tintim por tintim como você vai estudar. Antes de você vai fazer o quê? Antes de você ir para a matéria, você tem que saber como você vai estudar aquela matéria. Então, é um curso de 10 aulas só do como. E aí você vai entender, né? Nesse curso eu ensino as bases, você vai entender por que você não vai demorar os 5 anos aí que esses juízes falaram que demora, porque não vai demorar. Você vai entender como é que funciona o seu estudo. E claro, como eu falei, tô lá dentro do clube, a gente vai de mão dada e vamos dominar esse alemão, que se eu precisar, tamo junto. Amém. Fechou. Tá Valeu, bom? querido. Obrigado. Beijo, bom domingo aí. Foi de bom. Obrigado, você também. Crianças do meu Brasil, agora é isso. Aí, várias pessoas. O clube, a Costa de Carvalho Sabino, o clube é excelente. Agir e garanto que não vai se arrepender. O clube é maravilhoso. A Patrícia. Você deixou mensagem no meu zap? Não sei, Patrícia. Deixei mensagem no seu zap? Pessoal, a gente se vê domingo que vem, tá? Por hoje é só. O sol saiu. Eu vou no balé hoje. Não sei se vocês viram nos meus stories. Um aluno, o João, ele é bailarino aqui em Leipzig. Ele me convidou para ir assistir ele dançando balé, gente. Nem trouxe roupa para essa chiqueza toda. Mas eu vou daqui a pouquinho. Já são 4h15, então eu tenho que ir ali arrumar, né? Que o negócio é às 6. Então por hoje é só. A gente se vê domingo que vem no YouTube, 10 horas do Brasil, 15 horas da Alemanha. A gente vai falar sobre as histórias dos irmãos Grimm, tá? Lembrando vocês, quem entrar no Clube de Alemão até dia 31 de maio concorre a uma Air Fryer, que vai ser sorteada no dia 12 de junho em mais um dos nossos encontros de domingo, tá? Quem quiser as camisas do clube, camisetas do clube, é só entrar aqui, entrar no link da minha bio, que vocês conseguem as camisetas. Se precisar do link, pode mandar um direct que eu te mando, que eu te respondo. E é isso aí, gente. É um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do evento desse mês. Foi incrível. Eu fiquei muito feliz de passar para vocês os 10 códigos da fluência. Pra cima. E a gente se vê domingão que vem, tá? Muito, muito obrigada.